Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos conversar um pouco sobre curiosidades e rotinas na Bélgica e tudo aquilo que você precisa saber quando se mudar para lá. Bora lá? Um pouquinho sobre a Bélgica, né, pessoal? Curiosidades e a rotina aqui. Então, eu acredito que um ponto muito interessante é a diferença cultural, né? Como o país é dividido em 3 grandes regiões, majoritariamente 2 grandes regiões, né, que seja a região que fala holandês, Dutch, né, e a região que fala francês, e tem um pedaço que fala alemão. Então, assim, eu acho que dentro do próprio país já existem muitas diferenças culturais. A região que fala francês é de uma maneira, a região que fala Dutch é de outra maneira, e a alemã eu particularmente não conheço tanto, mas acredito que seja diferente também. Então, assim, um país multicultural, de várias regiões dentro de um só país. Então, assim, você vai acabar conhecendo gente de todo tipo, né? E aqui, né, eu posso falar de Bruxelas, que é onde eu moro, e assim, em Bruxelas, como é francês, eu acredito que assim, o pessoal é muito solícito e é muito receptivo. Então, assim, mesmo sendo francês, eles tentam falar inglês. E assim, aqui em Bruxelas, né, por ser uma cidade turística também, majoritariamente todos os lugares falam francês, então você não tem muito problema do idioma. Porque o inglês sempre vai ser bem-vindo em qualquer lugar. Você consegue conversar, você consegue falar, e às vezes, por mais que eles não saibam o inglês, se você achar um lugar que não fala inglês, né, você coloca no tradutor, coloca no francês e consegue se virar. Agora, quando nós mudamos, nós fomos para uma região que chama Diegem. Não é muito longe de Bruxelas, mas já é uma parte que é flamand, que é a parte que fala Dutch. Então, assim, lá era muito mais difícil encontrar alguém que falava inglês, e muitas vezes foi difícil fazer as coisas porque não falava inglês e eu também não falava holandês. Então, assim, eu acredito que na região da Antuérpia, na região flamand, vai ser um pouco mais difícil a adaptação para quem só fala inglês. Agora, em Bruxelas, por ser uma cidade turística, por ser uma cidade maior, sempre vai ser um pouco mais tranquilo, né? O custo de vida. O custo de vida na Bélgica, comparado com o salário mínimo, né? E quando eu falei de Portugal, o salário mínimo de Portugal é um dos mais baixos da Europa. O salário mínimo na Bélgica é alto. Então, assim, mesmo o custo de vida sendo mais alto, as pessoas têm mais um poder aquisitivo maior, um poder de compra maior. Mas, assim, o custo de vida na Bélgica, de maneira geral, é alto, né? Assim, os itens, né, os bens de consumo, alimentação, eu acho tudo mais caro. Então, assim, o mercado é mais caro, para você sair é mais caro, mas como você tá aqui, como você vai estar ganhando um salário acima da média por ser um profissional de TI, acaba compensando, né? Então, você consegue ganhar um salário maior e mesmo gastando mais pelo custo de vida, você continua tranquilo. E eu acho que um ponto muito interessante é o aluguel, né? Algumas empresas oferecem o aluguel para você, ou seja, é um benefício gigantesco, porque se você aumenta o seu salário e ainda não tem que pagar o aluguel é um dos pontos mais caros em qualquer vida de imigrante na Europa. Então, assim, se a empresa te oferece a possibilidade de pagar o aluguel, fica muito bom para você. Então, eu acredito que seja um ponto muito interessante quando você vai avaliar uma proposta, avaliar uma carta de oferta, se tem algum benefício, por exemplo, pagar a quilometragem que você vai gastar no seu carro, pagar o aluguel, e aqui na Bélgica é muito comum. Então, assim, você acaba tirando uma fração muito grande do seu rendimento para pagar o aluguel. Então, se você tem esse benefício, aproveita, né? Em relação aos preços, né, e o custo de vida do aluguel, o custo de vida da cidade e em relação aos preços do aluguel. Eu falei, né, que em Portugal, por exemplo, se você vai procurar algo em Lisboa, é quase o mesmo preço aqui da Bélgica. Então, assim, é um preço alto, claro, concordo, mas você, pelo salário que você ganha e pelas condições que você tem, não é um preço tão difícil. E, assim, diferente de Portugal, o mercado imobiliário na Bélgica aqui não é tão aquecido, ou seja, tem bastante em casa, tem bastante apartamento e você precisa decidir apenas aonde você quer morar e o que você está buscando. Um ponto muito interessante também é que aqui existem várias casas e apartamentos que são mais
novos e mais bem preparados para o frio. Ou seja, você tem aquecedores, você tem aquecedor de chão, aquecedor térmico. Então, assim, em Portugal, as casas são um pouco mais frias se você aluga uma casa antiga. Aqui na Bélgica, mesmo sendo antigo, já é mais preparado para o frio. Até porque aqui é muito mais frio que lá. Então, assim, são pontos que você tem que analisar bem quando estiver procurando, saber o que você quer, aonde você quer, e o preço vai estar, eu acho que sempre vai estar numa estimativa boa. Comparado com o salário mínimo aqui, ele tá bem equivalente, assim, então é tranquilo de alugar. E aqui na Bélgica, por lei, você precisa entregar 2 rendas, né, 2 aluguéis de calção e fazer o contrato de no mínimo 3 anos, mas esse é um problema. Em Portugal você consegue fazer um contrato de 1 ano, aqui na Bélgica o mínimo são 3 anos. Você pode até fazer menor, mas vai ser um pouco mais difícil de encontrar. A saúde aqui na Bélgica é um ponto excelente em todos os aspectos. Por quê? Porque por ser privada, por default, você paga uma taxa lá, 60 euros a cada 3 meses. E você tem reembolso em quase tudo que você faz, porque é privado, mas o governo te dá esse incentivo. Então, assim, você paga e reembolsa, paga e reembolsa. Então, assim, eu vejo a saúde daqui um ponto extremamente positivo. Gravidez, acompanhamento, psicologia, todos os pontos acabam auxiliando muito para que a saúde na Bélgica esteja, tipo, no top mundial, assim, no meu ver. Em todos os países que eu já visitei, em todos os lugares que eu fui, a saúde na Bélgica é incrível. Assim como a educação, né? As crianças têm, assim, 3 línguas desde criança e mais o inglês, ou seja, já sai do ensino médio, já sai do ensino fundamental falando 4 idiomas, sai um poliglota. Então, eu acho que são diferenciais muito grandes. O ponto negativo são as oportunidades remotas. Como você precisa, se você tiver uma nacionalidade europeia, claro, você pode ficar aqui, mas se você não tiver, você sempre vai precisar de um visto. E o visto tem que estar associado à empresa registrada na Bélgica. Ou seja, você não tem a oportunidade de trabalhar remote para o estrangeiro se você não tiver a nacionalidade ou se você tiver o direito de residir aqui. Comparado com Portugal, eu acabo vendo Portugal como um ponto muito